São essas pessoas de fé que fazem o mundo ainda estar melhor. São essas pessoas de fé que deixam a família um pouquinho melhor, porque são elas que oram, são elas que intercedem, são elas que ensinam. É essas mulheres e esses homens, esses casais, essas famílias que têm fé para contar, fé de experiência, não fé de blá blá blá, de teoria, não, de experiência, de vivência, de saber o que é viver com Deus, na dependência de Deus. Aquele beijo, aquele abraço para os casais, as famílias, você que está aí no sítio, na chácara, na fazenda, você que está aí com o maridão sentado nessa cadeira de balanço, você que está aí na sua garagem, você que está aí no seu quarto, na sua sala, você que está até de joelho e se posiciona para orar e clamar, porque muitos precisam do seu clamor. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você passou por muitas coisas, por isso você ainda está nesse mundo e vai contar muita coisa boa aqui ainda, muitos testemunhos ainda, para esse povo, para essa geração meia fraca, aprender que andar com Deus é assim, com desafios, mas com vitórias. Então Deus ainda permite essas pessoas, para que essa geração, que é uma geração fraca, preguiçosa, que não quer trabalhar, não quer andar com Deus, mas a gente vai orando, jejuando, clamando, ensinando, e eles vão se decidindo no tempo deles, no momento deles. Então não desista da sua família, não desista dos filhos dos nossos ouvintes. Eu quero que você coloque bem lá em cima nessa lista de pedido, vovó e vovô, queridos casais e famílias. Coloque bem grande lá, clamor pelos filhos e netos dos nossos ouvintes, essa geração que está na nossa mão para ensinar, para amar, para incluir, para abençoá-los, para que eles cresçam e eles vão longe. Eles estão pisando em terras diferentes, mas eles têm que pisar lá com Jesus e com o Espírito Santo juntinho deles, nessa dependência que a gente aprendeu, que eles tenham essa dependência de Cristo na vida deles. Ô, glória! Amém, é isso aí, minha gente. Muito forte. Deus é bom, Deus está em todos os lugares. Ele está aqui, juntinho. E Ele está aí juntinho com você. No seu país, na sua nação, no seu estado, aí na sua cidade. Quem sabe você se sente sozinho, porque você está em terras estranhas, terras diferentes. Quando falo em terras, eu lembro de José, que ele prosperou em terra estranha. Ele teve que sair fazer o quê? Mas ele foi cumprir o propósito dele. Quando você está num lugar e está cumprindo o propósito, Deus te conecta com a bênção, Deus te conecta com pessoas, Deus te conecta com a vitória, Deus te conecta com a unção, Deus te alinha os seus pensamentos e Ele coloca essas pessoas de fé na nossa vida, que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá motivação, que nos permite estar aqui, ao vivo, juntinho com você, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Isso aqui não é para qualquer um, não. Isso aqui é só Deus que faz. Então Ele realiza. Quando você fala assim, é um culto no nosso lar, quando você diz assim, eu estou sendo abastecido, é nós que estamos sendo abastecidos, é nós que estamos cultuando a Deus junto com vocês. Então isso são as benesses do Senhor, as benevolências do Senhor, é a criatividade de Deus, é aquilo que Ele realiza, abençoando também a nossa vida. E nós vivemos isso, respiramos isso e precisamos disso. Isso é o nosso chamado, isso é o nosso propósito. Quando você faz o que Deus manda e o que Deus quer, não é pesado, não é cansativo. Você vai no sol, vai na chuva, vai a pé, vai de carro, vai de ônibus. Se não for com ninguém, você vai sozinho. Por quê? Porque é Deus que te leva. É Deus que unge os seus pés como os da corça. É Deus que abre os caminhos no deserto. É Deus que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você consegue dizer isso? É Deus que me leva. O vento sopra onde Ele quer. E nessa manhã, Avenida Paraná, Curitiba, Rádio Marumbi, recebe esse mover, recebe esse toque, recebe essas mãos de Deus cobrindo essa rádio, as laterais, as imediações, todos os programadores, todos que usam esse microfone para levar a palavra da fé, a palavra do ânimo, a palavra da coragem, a palavra da libertação, como a nossa ouvinte disse agora, saiu um peso dos seus ombros quando ela fez a oferta
da viúva que não era da viúva, mas era a oferta da serva de Deus. Então ela disse o quê? Saiu aquele peso dos seus ombros. Que peso é esse, pastora? Peso de dor? Não, peso de responsabilidade. Ela estava com o peso da responsabilidade de ser uma coluna. Então, quando Deus te chama para ser uma coluna, você tem sobre os seus ombros o peso da responsabilidade. E ela disse, mas dê com alegria. Não dê murmurando, não dê criticando. Que bonitinha, ela disse para o esposo. Dê com alegria, porque a alegria não trava, mas a murmuração trava a bênção. Então a Bíblia diz, se eu vou dar algo, primeiro eu tenho que fazer as pazes com aquela pessoa que eu não estou muito bem, porque senão nem a minha oferta Deus aceita, porque eu tenho que fazer as pazes e ir com o coração alegre, com o coração glorificando, com o coração agradecendo, porque Deus me dá muito mais, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então aquilo que eu dou, Ele me devolve e Ele abre os caminhos. Quando eu não dou, fecha os caminhos e eu é que travo a minha vida, não é Deus, nem o diabo, é eu mesmo. Então quando eu sou liberal, quando eu sou serva, quando eu quero servir, Ele nos serve, mas é nós que servimos primeiro. Deus ama quem dá com alegria. E não é a quantidade, hein? É a fidelidade, porque foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Isso aí. É forte. Deus ilumine e abençoe a todos os agentes de Deus. Mateus capítulo 21, o verso 21 e 22 diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja, queridos, que essa promessa do Senhor aqui é para tudo o que for pedido em oração. Isso a gente percebe nitidamente, mostra aqui claramente que não há limites no campo dos milagres. Nós sempre buscamos navegar no campo da fé dos milagres, da provisão de Deus, da dependência de Deus, do suprimento do Todo-Poderoso. E nele podemos esperar a realização do que necessitamos, se estiver de acordo com a vontade do nosso Deus. É interessante nesses versos aqui que o próprio Senhor Jesus, ele coloca uma condição para a ação dos milagres, ou a ação de milagres em nossas vidas: o crer. O crer. Eu sempre tenho repetido um texto aqui que diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. São palavras de Jesus em Marcos 9, 23. Então, o fator crer é fundamental. O fator crer. Por isso que sempre somos atacados pelo inimigo, ou você que nos ouve é atacado, para enfraquecer a sua fé. Para você achar que você não tem ninguém por você, que Deus te abandonou, Deus te esqueceu. Mentira, isso é mentira de Satanás, isso é uma mentira deslavada, é uma mentira das mentiras, tá? Quando você pensa, eu estou abandonado, eu estou sozinho, acho que Deus esqueceu de mim, acho que ninguém lembra de mim, isso é você que colocou na tua cabeça e o inimigo está aproveitando essa fraqueza que a pessoa está passando. Mas eu creio o seguinte, que crer é uma decisão racional, é uma escolha, é uma ação de vontade. Eu decidi crer em Jesus, eu decidi abraçar o projeto de Deus, eu decidi acreditar, Deus proverá, o milagre vai acontecer, o sobrenatural de Deus há de se manifestar e algo tremendo e glorioso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Eu decidi crer, é uma decisão, eu creio que é assim, mas eu decidi e pronto, acabou. E ninguém vai tirar isso de mim, ninguém vai roubar essa confiança que eu tenho em Jesus Cristo, o autor da fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus
olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então nós temos uma aliança com Jesus. Nós temos um compromisso com Cristo. Quando eu falo nós, eu estou incluindo nesse nós você também, que se entregou totalmente ao Senhor Jesus. Você tem uma aliança, você crê nele. Então crer é fundamental para os milagres. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então creia que hoje é o dia que você vai se livrar dessa doença. Hoje é o dia que você vai ser contratado para trabalhar na empresa. Hoje vai ser o dia que vai ser liberado aquele recurso financeiro para você. Creia, acredite. Às vezes pensamos assim ou falamos, puxa, mas já fiz de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo outro. Meu Deus, o que mais que eu tenho que fazer? Às vezes a gente pensa isso, quem que não pensa? Se você pensa isso, você não é errado. Às vezes você quer todo mundo quer resultado, não é assim? Aí você fica, mas Deus está agindo. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle, oh aleluia. Há uma unção gostosa, é tão maravilhoso. Eu amo pregar a palavra de Deus porque injeta fé nas pessoas. Como eu disse ontem, ou se eu não me engano, ou segunda-feira, né? Ali Pedro e João, quando eles estavam indo ao templo à tarde orar, ele chega ali diante daquele local, na porta do templo, havia um homem pedindo esmola, pedindo uma ajuda financeira, pedindo ali uma ajuda. Mas Pedro disse, olha, nós não temos nem prata nem ouro para te dar, mas o que nós temos, nós vamos te dar para você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levanta, ele é curado na hora. Se Pedro e João, usando o dinheiro aqui nosso, o real aqui no Brasil, se fosse nos dias de hoje, se ele desse ali para aquele homem R$50 ou R$100, talvez ou até uma nota de 200, se ele desse e entrasse para o templo para pregar, para fazer, o homem ia ficar feliz com 200, fazer uma compra, gastar e tal, mas ia continuar mendigando. Mas Pedro e João tinham o poder de Deus, aleluia, oh rabai, shekandalaramai. Há uma unção de milagres criativos, esses milagres poderosos que Deus quer realizar na tua vida, que Deus quer realizar no teu casamento, Deus quer realizar na tua família. Não desista do teu casamento. Para você que está enfrentando uma luta tremenda no seu casamento, batalhe, não desista, não vá embora, lute por ele, lute pela sua família. Ore, clame, busque, creia, Deus proverá. Não desista, não se entregue. Não é porque está difícil que você vai se entregar, não. 1000 vezes não. Então aquele homem é curado e a Bíblia diz que ele entra no templo glorificando a Deus, adorando a Deus. E todos viram e foi uma festa, uma alegria. Mas muitos perguntaram, não era o mendigo? Não era o cara que pedia esmola? Quem sabe quantos que entravam ali para a reunião da oração até davam uma moedinha para ele. Mas não tiveram coragem, não tiveram ousadia. É isso que está faltando em muitos filhos e filhas de Deus, ousadia do Espírito Santo, poder do Espírito Santo para declarar essas verdades em nome de Jesus. Estamos numa batalha espiritual, estamos numa guerra espiritual e vai vencer. Quem estiver cheio do Espírito Santo vai vencer e vai ajudar outros a vencerem também. Então, há pessoas que infelizmente escolheram não crer. Eu não acredito mais. Isso aqui foi para o passado, isso aqui não é para agora. Amigo, amiga, você não é essa pessoa, mas se for, você está tendo oportunidade, Deus está te falando. Você não pediu para Deus falar com você? Não tem esse negócio? Muitos cristãos falam assim, Deus fala comigo, aí Deus começa a falar e ele não quer ouvir. Porque Deus não vai falar aquilo que eu quero ouvir. Deus vai falar para o Edson aquilo que ele precisa ouvir para melhorar, para estar mais íntimo de Deus. Porque todos nós gostamos que as pessoas falam, que Deus fala aquilo que vai agradar a gente. Deus fala muita coisa que a gente fica, que legal, Deus falou isso, eu estava pensando nisso, etc. Isso é bacana. Mas tem hora que ele fala algumas coisas que a gente precisa ouvir para o nosso bem. Porque Deus é Pai, é amoroso, o nosso Deus é amor. Deus não é amor, ele é o próprio amor. Então Deus não está necessariamente, né, com a marreta na mão para bater na tua cabeça, para destruir você. Não, isso é conversa fiada, isso aí não é esse evangelho, não.
Evidentemente, a Bíblia fala que Deus, como pai, ele corrige os seus filhos. Ele corrigir é uma coisa. Igual um pai e a mãe que respeitosamente educa o seu filho e sua filha e corrige com amor, não com violência. Então Deus não vai aplicar uma violência em mim. Se eu estiver algo errado, ele vai me corrigir com amor. Porque ele quer o meu bem, ele quer o seu bem. Deus não vai me corrigir com violência. Eu não estou indignado com o meu filho Edson, então eu vou mandar uma doença na cabeça dele. Isso é conversa fiada. Eu não aceito isso de forma alguma. Essa filosofia cristã não é para mim. Mas muitos acreditam nisso, aí fica doente. Eu estou doente porque Deus acho que mandou. Deus mandou essa doença. Então se Deus mandou, agora eu vou ter que orar para Deus tirar. É assim? Eu não acredito nisso. Entende? Então, nós temos que polir a nossa fé, crer em Jesus. Ele veio para salvar, Jesus veio para curar. Jesus diz que os sãos não precisa de médico, quem precisa de médico é os doentes. Então ele estava falando, eu sou o médico dos médicos, eu tenho o poder de curar você, de perdoar os seus pecados, transformar a sua vida, te dar felicidade, te dar alegria, e vou estar com você na hora da luta. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho da salvação, da libertação, da cura, da restauração, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Então não existe meio termo, outro caminho. Ou você acredita ou não acredita. Ou crê ou não crê. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, no campo da fé, não. Ou eu acredito ou não acredito. Se não acredita, fala, não acredito, pronto, acabou. Mas se acredita, acredita de verdade. Porque a coisa vai acontecer para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. E é muito forte isso, é muito tremendo, porque ele responde e ele fala, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para lá. E ele passará. Nada vos será impossível. A mostarda é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela é a maior das oliveiras. E a palavra, ela é a semente. A semente da palavra, ela é lançada numa terra com pedras, com espinhos, numa terra fofa e boa, bem adubada, que é o seu coração. Quantas palavras foram semeadas no seu coração, mas devido a tantos problemas, o seu coração estava como pedra, estava duro, não entrava a palavra. Teve épocas que o seu coração estava como espinhos, porque você estava com muitos problemas e a palavra não entrou no seu coração. E hoje o seu coração está como a terra bem regada, bem cuidada. E a semente, quando ela cai numa terra fofa, úmida, preparada, cuidada, ela cresce e ela se torna a maior de todas. É isso, queridos. Essa palavra é tão linda, ela é tão forte, ela é tão tremenda, que Deus me deu uma visão sobre uma semente, pastor Edson. Uma semente muito bonita, e ela caía. Mas essa semente, ela não caía na terra, ela caía na cabeça. Olha que forte isso, na cabeça. A cabeça é a mente, é os pensamentos, é as atitudes, é as emoções, é o conhecimento. Tá tudo aqui no seu cérebro, na sua mente. Tem o lado das emoções, tem o lado da inteligência. Então essa palavra que está caindo na sua mente, descendo para o seu coração, e você vai tomar atitudes hoje, ela vai gerar frutos. E você vai ser o maior da casa do Pai. Não o maior para humilhar o outro, mas o maior como servo, que suporta os pesos, as cargas, mas você não deixa com você. Você entrega para Jesus. É verdade, pastor, eu sou o mais velho da minha casa e todos os problemas da família inteira vêm para mim. Então, porque Deus te deu essa capacidade maior de resolver essas situações, mas não significa que você tem que segurar, você tem que entregar para Deus e Ele vai te honrando, Ele vai te abençoando, Ele vai te dando essa inteligência, Ele vai te dando essa capacidade, Ele vai te dando essa direção. Eu sempre coloquei isso na minha mente, porque eu sou uma das filhas que mais fiquei com meu pai. E eu mais grudei, me aconcheguei, fiquei perto dele. Então eu tirei dele todo o suco, toda a semente, todas as palavras que me faziam crescer.
Então aquele filho que ele fica mais perto do pai, ele cresce rápido, ele cresce na inteligência, na capacidade, na experiência, e ele tira aquele suco vitalício da fé, da vitória, da unção e da substância, daquele alimento que o pai produz, nutre aquele filho. Ou a mãe, entende? Então, quando você olha para a fé como essa semente que é lançada na terra do seu coração, não tem para ninguém, queridos. Não tem problema grande, não tem problema pequeno. O grandão para você fica o pequenininho. Por quê? Porque a sua fé vai além. Vai além. E nessa palavra aqui, Jesus estava ensinando os discípulos. Ele estava ensinando os discípulos. Então você não tem que ver nada, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ir, você tem que dar o passo da fé, você tem que dar o passo dos milagres, você tem que olhar para o seu pai que ele foi e você vai mais longe, você tem que olhar para o seu avô que foi e o seu pai também foi e você também vai. Então essa é a sua raiz frutífera de uma família abençoada, que ora por você, que unge você, que abençoa você, que te leva para a vitória, que te leva para a presença de Deus, mas ele diz, vai, mas não vai sozinho, deixa Deus ir com você. Maldito é o homem que confia no homem, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, na sua própria vontade. Sabe aquele filho que fala assim, ó, eu não preciso do meu pai, eu não preciso do meu avô, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu sobrenome, eu não preciso da sua casa. Esse filho é aquele pródigo lá, que depois ele volta, mas depois ele cai em si. Mas aquele que quer aprender, aquele que quer ser ensinado, aquele que aproveita a semente pequena, mas ele usa aquela semente para que ele venha ser frutífero também. Então, que essa palavra de fortaleza, que essa palavra de unção, que essa palavra de frutos, pastor Edson, porque depois vem 30, 60, 100 por 1 de fruto e de vitória e de unção, grave essa palavra da semente. Ela é pequenina, ela é a mais pequenininha, mas quando ela cresce, ela se torna uma fortaleza. Então, não olhe pelas aparências. Davi era o pequenininho, Davi era o ruivinho, Davi era o que estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, ele disse. E os irmãos estavam lá, mas o 8º filho estava trabalhando. Então não olhe a aparência, olhe o poder e o tamanho do seu Deus. Então crer em Deus é fundamental. E você crendo em Deus, na medida em que você crê em Deus, a tendência é o seu relacionamento com Deus ir melhorando. Sim. E para concluirmos, para a gente orar, o segundo passo em crer em Deus é você também crer nas promessas de Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas não crê mais nas promessas, que Deus vai realizar algo na vida dela. Você perdeu a esperança, perdeu a fé, perdeu a esperança, não acredita mais. Tem que continuar acreditando. Desiste, não podemos parar. fácil. Então acredite, meu querido e minha querida ouvinte. Então, quero deixar aqui o texto de Tiago 1, verso 6, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a decisão de crer nos leva a vencer justamente a incredulidade gerada pela herança adâmica, quer dizer, a herança de Adão e Eva, o primeiro casal que pecou. Então, a decisão de crer nos leva a vencer a incredulidade. Porque se você não crer, você vai estar com o mesmo problema de Adão e Eva, que pecaram. Você está entendendo? A gente usa o termo a velha criatura, né? O velho homem, né? Mas Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe com esta palavra. Já já nós vamos orar, mas antes da oração, o irmão Josué vai fazer um balanço aqui das ligações pelo telefone fixo. Bom dia. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, pastora Eva e todos os ouvintes da Rádio Morumbi. Bom dia, Marcos, também aqui da técnica. Então, hoje a participação realmente sempre muito bacana, muito legal. A dona Elizabeth da Vila Auer, oração e agradecimento a Deus. A dona Nilza do Boa Vista, oração pela saúde, também oração pelo Luiz. A Helena também, oração por saúde. A Yolanda também,
Agradecendo pelo aniversário da Emily Bisnetinha, ela é do Guatupê. A dona Dalila, de Rio Branco do Sul, oração pela ansiedade, ela está muito ansiosa ultimamente. E abraços aos pastores, ela ama muito os pastores e a programação. Obrigado. A dona Geonefa Ione, de Itaperuçu, também oração pelo Avelino, oração pela saúde dela também. A dona Vanilde, ela depositou seu tijolo da fé, né? E também pede oração pelo seu Luiz Oscar e a Luciane, ela é de Tatuquara, e manda abraço para os pastores também. O Vicente de Araucária está muito participativo agora, ele falou que se tiver a linha telefônica todo dia ele liga, a linha telefônica fixa aqui da rádio, né? Então ele manda um abraço, né? Também orações pela Margarida, a irmã dele, Margarida, e para encerrar, Dona Maria Teodoro, de Campo Largo, também está animada com o evento, com o culto que vai acontecer, né? E ela fica feliz também com os atendimentos do telefone fixo da rádio. Que bom. Amém. Te agradece a todos. Um abraço para todos esses nomes lindos aí que o José acabou de ler. Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos então fazer a oração agora. Orar junto com vocês, por vocês. Que Deus ilumine aí a sua vida. Vamos para o momento da prece. Momento da oração. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos com vida nessa terra para ser útil, para ser frutífero, produtivo naquilo que o Senhor nos deu para fazermos, que esse projeto que é levar a palavra, a fé, a esperança, através de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela esposa, pelos filhos, pelo genro, pela família, pela nossa equipe, pelo nosso ministério e por todos os ouvintes e todos os apoiadores do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós. E mediante a palavra de hoje que enfatizou o crer em Deus, crer nas promessas do Senhor. Ó Deus, que assim seja, que todos possam ter entendido a revelação de hoje e colocar em prática no seu dia a dia. Abençoa, Senhor, os ouvintes de Curitiba, da região metropolitana, do Paraná, do Brasil e do mundo, onde estamos chegando agora com esta palavra de fé e com este momento da oração, chega ali o agir de Deus para curas e libertações, para milagres criativos. E nós dizemos como Pedro, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em o nome de Jesus, nós expulsamos essa doença, essa enfermidade, esta praga, esta peste, este mal, essa tristeza. Em o nome de Jesus, tudo que é maligno, tudo que é das trevas, nós expulsamos agora. Em o nome de Jesus de Nazaré. E que as bênçãos dos céus venham sobre a tua vida, através de Jesus Cristo, que é a nossa salvação, que é o nosso Salvador e Senhor, que é o nosso médico, que é o nosso tudo, é o nosso Deus. Manifesta o seu poder agora, abençoando vidas, abençoando famílias, aqui, agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã profética, tão tremenda e tão maravilhosa, porque as palavras chegam nos corações, na vida das pessoas, como aquele abraço, como aquele aconchego, como aquela cura de grandes milagres. E tem pessoas que nessas manhãs têm recebido essas palavras como a presença do próprio Deus agindo e operando e tirando o cansaço, a preocupação dessas pessoas que vivem tão preocupadas e ansiosas. A tua palavra tem sido o alimento, o culto no lar, o diálogo, a comunicação saudável, o refrigério, a paz que tantas pessoas precisam nesses últimos dias. A tua palavra também tem sido semente, que ela é semeada nos corações que são uma terra boa e frutífera e estão gerando frutos, e frutos que vão permanecer. Porque essa é a geração que o Senhor colocou nas nossas mãos. A geração dos filhos dos nossos ouvintes que estão crescendo, crianças, jovens, adolescentes, e indo para o caminho da vitória. Que essa pessoa nessa manhã que está se entregando a Ti, se rendendo a Ti, se aquebrantando com essa palavra, receba essa pessoa, Pai, como filho, como filha, e verdadeiramente que eles possam mudar de vida e tirar esses vícios malignos que oprimem tanto essa família. Que haja libertação das drogas, do pecado, da miséria, do desemprego, da falência, do fracasso, da depressão,
da ansiedade, da angústia, dessa preocupação que tira o sono dessa mulher muitas vezes. Nós te pedimos agora que essa água seja um ponto de contato que venha eliminar, expelir essa raiva, esse ódio, essas toxinas que está agindo aí nesse corpo. Em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós declaramos a bênção do Pai sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa equipe, a Rádio Marumbi, todos os programadores que fazem a obra de Deus acontecer aqui nessa rádio. Nós te pedimos e já te agradecemos pela bênção, pela vitória. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Eu abençoo Curitiba, região metropolitana, cada ouvinte, e a sua oração, a nossa oração vai fazer a diferença. Em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu já agradeço. Sim, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa programação. Concordo plenamente com a oração do pastor Edson, da pastora Eva. Meu Deus, abençoa cada ouvinte que esteve conectado até o momento agora, Pai, na programação, agindo Deus quem impedirá. Senhor, eu levanto agora essa folha que muitos que ligaram agora pelo telefone fixo aqui da Rádio Marumbi, agradecem, pedem orações, libertações, Pai, para a sua própria vida e para familiares, vizinhos, pessoas que são até indiretamente, não têm convívio, mas já têm o amor no coração de estar intercedendo por essas pessoas, Pai. Obrigado pelos agentes de Deus também, que tem sido uma coluna importante nessa programação. Meu Deus, e abençoa todas as finanças, Pai, de todos os trabalhadores, profissionais liberais, empregados, patrões, enfim, Senhor. Venha abençoar as finanças do teu povo, Pai, dos ouvintes da Rádio Marumbi. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Todos os domingos, às 9:30 da manhã, estamos realizando um culto ao nosso Deus no presencial. E você é o nosso convidado a estar com a gente. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Venha na fé, que o agir de Deus está muito forte. Um abraço a todos vocês. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, Pra quem tem fé, viver milagres é inevitável. Coisa boa, né? Gente, olha, tudo de bom pra vocês, uma ótima quarta-feira. Amanhã, permitindo Deus, a gente volta, tá bom? José, obrigado. Obrigado, amados. Deus abençoe. Viva na fé, viva na unção. Deus é contigo. Deus está agindo. Tchau, tchau. Aquele abraço. Um abraço, Naira de Araucária, Maria Jesus, Josuério, Eliane Taperuçu, Salete. Olha, tá chegando muita mensagem. Anne de Pinhais, Graciele de Estância, Sergipe, Juliano. Um abraço para esse povo amado do Brasil e do mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.